So, have you ever asked the question, where is God when the bad things happen? Você já se fez essa pergunta? Onde está Deus quando coisas ruins acontecem? When you don't understand what's going on, you are questioning. And this is really what Ukrainian people almost 4 years question. Mas, e a gente, muitas vezes, faz esse tipo de pergunta, e foi exatamente isso que aconteceu na Ucrânia. Há quase 4 anos, nós começamos a nos perguntar. And during this war, the book of Habakkuk became very close and applicable to me. E durante esse tempo de guerra, o livro de Abacuque se tornou um livro muito próximo e aplicável ao que eu estou vivendo. And I would like to share some insights that God showed me and supported me while I was studying the book of Habakkuk in the middle of war. E eu quero compartilhar com vocês alguns insights e coisas que Deus me ensinou lendo Abacuque no meio da guerra. So, very important thing is that we shouldn't idealize life. We need to be prepared for trials because we live in a broken world. E é muito importante, a primeira coisa é não idealizarmos a vida. Nós precisamos entender que nós vamos enfrentar provações porque nós vivemos num mundo caído. In Habakkuk chapter 1, verse 5 through 7, Habakkuk asking God, we are living in such a hard time, so difficult time. E no livro de Abacuque, nós vemos Abacuque falar isso. Senhor, nós estamos vivendo um momento tão He difícil. saw suffering, injustice. He saw how evil people prosper and righteous are neglected. Ele viu, então, tantas coisas acontecendo e, principalmente, aqueles que são maus prosperando. And he's asking, God, where are you? Could you change this situation? E ele estava perguntando, Senhor, onde está o Senhor? O Senhor pode mudar essa situação? And suddenly God responded, E então Deus respondeu, it will get even worse. vai piorar. Imagine to hear Imagina that. isso. I converted to Christ 16 years ago. Eu me converti ao Senhor há 16 anos. And the first thing my sister said to me, I was the first one who converted. E eu fui a primeira da minha família a se converter. E a primeira coisa que a minha irmã falou... And the first thing my sister said to me, Luda, I would like to kill you because I see the joy you have, the happy you have within you, and you are really the daughter of God, and I am a daughter of devil. E a minha irmã falou para mim, Liuda, eu quero te matar, porque você tem toda essa alegria e você é filha de Deus e eu sou filha do diabo. But could you please pray for me that I could convert to Christ also and walk with you this way? Mas você poderia orar por mim para que eu consiga me converter e que eu possa caminhar assim também que nem você? So we started to study the Bible, and in 2 weeks she converted to Christ. E aí nós começamos a estudar juntas a Bíblia e 2 semanas depois ela se converteu. I felt persecution from my mom and my dad because I was born in an Orthodox context, and they said, you are a betrayer. E eu sofri muita perseguição do meu pai e da minha mãe, porque a nossa família era ortodoxa e eles achavam que nós éramos traidoras. But then in 2 months my mother converted also. Mas aí 2 meses depois a minha mãe também se converteu. And my mom and my sister, they were my first disciples who I was studying the Bible with. E a minha mãe e a minha irmã se tornaram as minhas primeiras discípulas. Then my friends, my classmates, I was so eager to involve them into relationship with God. E aí os meus amigos, colegas de classe, e eu estava muito ansiosa em envolvê-los num relacionamento com Deus. I was so blessed to have amazing people who taught me how to love God, how to study His Word, and the importance of spreading His Word among people. E então eu recebi essa missão e tive pessoas que me ajudaram muito a amar a Deus e a importância de compartilhar a palavra de Deus. And since my first day I came to Christ, I dedicated myself to Him in order to serve Him and spread His kingdom. E desde o primeiro dia que eu me entreguei a Cristo, eu me dediquei a Ele e o serviço de compartilhar e expandir o seu reino. I was graduated from a Biblical Institute Precept, and I'm very involved into teaching people the Bible. E eu me formei no Instituto Bíblico e estava muito envolvida no ensino da palavra. So here you can see my good times. E aqui vocês podem ver os momentos bons que nós vivemos. But suddenly on 24th of February, mas aí no dia 24 de fevereiro, bad times came into our life, into my life. Chegou o momento ruim da minha vida.
You know, on that morning, I remember that morning, I kneeled and I asked God, God, what do you want from me in the middle of this war and this pain? E eu lembro que naquele dia, naquele momento, quando eu soube da guerra, eu me ajoelhei e falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse momento de dor? People were scattering, they were fleeing abroad, As pessoas estavam fugindo para outros países, estavam todas dispersas, they were trying to hide in, in villages. estavam tentando se esconder em cidades pequenas. It was terrible. But you know, when we build our life on the rock, on the word of God, when the wind will come, you will stand firm. Mas eu lembro que quando nós construímos a nossa vida na rocha que é Cristo, vem os ventos, vem aquilo que tenta nos abalar, mas nós ficamos firmes. Pastors from abroad, they started to call to our pastors and they said, here's so many refugees. We could feed them, we could fill their needs, meet their need, but who will share the gospel to them? We don't speak Ukrainian. Nós começamos a receber mensagens de pastores de fora que falaram, olha, tem muitos refugiados ucranianos aqui, a gente pode cuidar deles, pode alimentar eles, mas como é que a gente vai pregar o evangelho para eles? A gente não fala a mesma língua. So God put in my heart this desire to go abroad and work with Ukrainian refugees. E então Deus colocou no meu coração esse desejo de sair da Ucrânia e trabalhar com refugiados ucranianos em outros países. You know, I didn't know where I'm going, Eu what não will sabia para onde eu happen. estava indo, o que iria acontecer. You know, as Abraham, you need to leave your country and go, and you Como have no Abraão, idea where. que recebeu o chamado de sair da sua terra, mas não sabia para onde ele estava indo. But I remember how painful it was, you know, to pack the things, to understand that you might never come back to your home even, and you won't see your dearest. E eu lembro como foi difícil arrumar as minhas coisas e pensar que talvez eu nunca voltaria para casa e talvez eu nunca veria minha família de novo. So we ended up in refugees places. E acabamos em locais onde estavam refugiados. Actually, when we came to Spain, God decided us to go to Spain. Então Deus decidiu nos enviar para a Espanha e quando estávamos And lá, actually, one Ukrainian church supposed to accept us and help to adjust. But uma igreja ucraniana decidiu nos receber e nos ajudar a nos estabelecermos lá. But unfortunately, they said that they don't have such kind of opportunity, so we were taken to the refugees places, and Mas, infelizmente, aquela oportunidade, a porta se fechou e nós fomos levados ao local onde estavam os we were staying refugiados. there, sharing the gospel. E ficamos no abrigo e Praying compartilhamos o for Ukraine. evangelho, orando pelos ucranianos. Yeah. The next thing that is very important is to identify yourself with people and share life. E a segunda coisa que é importante é se identificar com as pessoas e compartilhar vida. In Habakkuk chapter 1, verse 2 through 4, Habakkuk is praying for people. E em Abacuque 1, do 2 ao 4, Abacuque está orando pelas The pain is pessoas. not for himself, but for people. E ele não está orando por ele mesmo, está orando pelos outros. He sees wrongdoing and that hurts him. Ele vê a maldade e aquilo fere. And it's so important not to be concentrated on ourselves, but to see people's needs. E é muito importante não ficarmos centrados em nós mesmos, mas vermos as necessidades dos outros. You know, we were staying in a refuge place for 1 month. E nós ficamos naquele centro para refugiados durante um mês. We were taken far from city to some, very wild place. E estávamos em um lugar bem distante da cidade. And there were no supermarkets, like nothing. E não nothing. tinha supermercado, não tinha nada lá. And at that moment, being a young lady, and the one who would like to get married, to see the world, many things, many desires E inside. naquele momento, eu olhei para mim como uma jovem que tinha desejo, que tem desejo de se casar, de viver tantas coisas e fiquei pensando sobre The isso. biggest thing I had just to go to supermarket, buy whatever I want, just to buy some sweets, to have coffee and have shower. E uma coisa pequena, sabe? Conseguir tomar um banho, ir no supermercado, comprar um docinho, um café para fazer. And all those things, they just fade away. They are not important
only, to have shower, coffee, and E chocolate. aí, qualquer outro desejo que eu tivesse importante já tinha desaparecido. A única coisa que era importante para mim era conseguir isso, tomar um banho, tomar um café, comer um And doce. in a miraculous way, God allowed me to meet this beautiful lady, Zaza, and a couple, Gelson and Claudia. E de uma forma milagrosa, Deus me fez conhecer a Zazá e um casal, Justin e a Cláudia. So you could think, okay, not Ukrainians helped us in Spain, not Spanish people helped us, but Brazilians. E vocês You podem are- pensar, eu estava lá na Espanha, não foram os ucranianos que me ajudaram, não foram os espanhóis que ajudaram, mas foram os brasileiros. Oh my goodness, my Meu dear. Deus. I loved you, even haven't met you, Eu amava vocês mesmo antes de conhecer vocês. These people, they were so kind. Zaza, Gelson and Claudia, they embraced us. O Gerson e a Cláudia, a Zazá foram tão cuidadosos, eles nos abraçaram, nos acolheram. They became like mother, like friends, like Tornaram family for como us. uma mãe, amigos, uma família para nós. So we shared coffee and sweets E together. então nós compartilhamos café e os doces juntos. We were crying, and laughing and praying. Chorávamos, ríamos e orávamos juntos. And this is important, my dear. Just because you fulfill, you try to bring the kingdom of God and you live for this kingdom of God. E isso é muito importante, quando você está cumprindo a vontade de Deus e vivendo para o reino de Deus. The work God put in my heart, in our heart in Spain, could be done because of you, because of such people, Zaza and Brazilians. E o trabalho que Deus havia colocado no meu coração para fazer lá na Espanha só pôde ser feito por causa de vocês, por causa da Zazá e dos brasileiros. So that's why we could share the life and walk through this difficult time with our refugees as well. Então foi por isso que nós conseguimos atravessar esse momento difícil das nossas vidas com esses refugiados também. So we've been working with kids, whose fathers are at the front line. Começamos a trabalhar com crianças cujos pais estão na linha de frente da guerra. We use every feast, every celebration to gather together. Usamos todas as festas e celebrações para nos reunirmos. And our desires was to bring the kingdom of God closer to these people. E o nosso desejo era trazer o reino de Deus para perto desse povo. We were looking for someone who could give Spanish classes to our Ukrainians. E estávamos procurando alguém para dar aulas de espanhol para os nossos ucranianos. Unfortunately, we couldn't find, and I started to learn Spanish every day very quickly. E infelizmente a gente não conseguiu achar, mas eu comecei a aprender espanhol e aprendi muito rapidamente. And at night, I gave Spanish classes for Ukrainians in order to reach them and involve into relationship with God. E aí à noite eu dava aula de espanhol para esses ucranianos para alcançá-los com a palavra de Deus. So that was very challenging, Foi algo muito desafiador. but we could share the life with all these people and walk through this suffering with Mas them. pudemos compartilhar a vida com essas pessoas e estar junto delas enquanto elas estavam passando pelo sofrimento. Another thing that helped me while I was studying the book of Habakkuk is rely on his character and his purpose. E algo que me ajudou muito enquanto eu estudava o livro de Abacuque era depender do caráter de Deus e do propósito de Deus. When Habakkuk heard that from God, that the war will come into his land, Quando and Abacuque soube que a guerra estaria chegando à sua terra, Habakkuk said to himself, God, you are holy, you are everlasting. ele falou: Senhor, o Senhor é santo, por acaso não existes desde a eternidade? We will not die. Nós não vamos morrer, não morreremos. My dear, I was staying in Spain for one hour and a half, but my heart was bleeding for Ukraine. Queridos, eu fiquei na Espanha durante One year and a half? Yes. Eu fiquei na Espanha durante 1 ano e meio, mas o meu coração sangrava pela Ucrânia. And I decided to go back to Ukraine. I managed work in Spain that is going on. It is continuing right E eu now. consegui voltar para a Ucrânia, mas eu fiquei um tempo ali na Espanha e realmente continuo coordenando o trabalho e continua. But I went back to Kyiv, to the center of Ukraine. Mas eu voltei para Kiev, para o centro da I joined a Ucrânia, team, e entrei para uma and we equipe planted a new church there. e plantamos uma nova igreja lá. And in the middle of this pain, E no meio dessa dor,
how important it is to hold on God's character. Como é importante nós nos assegurarmos do caráter de Deus. You could see me, it's me staying and looking at the whole entrance that Essa was aí destroyed and sou all eu. people died. Olhando essa entrada que tinha sido totalmente destruída e muitas pessoas morreram. And here's my father. E He's aqui at the está front line. He o was meu taken pai. to the army at the second day of war. Ele foi levado para o exército no segundo dia de guerra. And it is God's miracle that he is still alive. E é um milagre do Senhor que ele ainda está vivo. And in the middle of this pain that we face, E no meio dessa dor que nós how important enfrentamos, it is to understand that he is eternal. So everything changes, but he is unchanging God. como é importante entendermos que ele é eterno e tudo muda, mas ele não pode mudar. Habakkuk said that he is holy, and how important it is to realize that he is different than we are. We can't understand what he is doing. E a palavra diz que ele é santo e como é importante entendermos como ele é diferente de nós. A gente não consegue entender o que ele está fazendo. And to be persuaded that we will not die because we are in covenant with him. E nós temos que entender e sermos persuadidos de que nós não morreremos porque nós temos uma And aliança com even ele. we are walking through these dark times, Mesmo nesse momento de escuridão, God is fulfilling his plan. o Senhor está cumprindo o seu plano. This is actually what helps me, to overcome, because daily we have 400 and 500 missiles and rockets to Kyiv. E é isso que me faz aguentar, porque diariamente chegam 400, 500 mísseis dentro de Kiev. You know, the pain in your stomach, A dor que você sente no the estômago, explosions, and as you never explosões know que você ouve. where the missile fall, e a where gente it nunca will sabe hit. onde o míssil vai cair. But the only thing is we are holding on God. Mas a única coisa que nós temos é nos apegarmos ao Senhor. This is my family, and my father can come like once a year to stay and share 10 days with us. Essa é a minha família. O meu pai passa uma vez por ano, ele consegue ficar 10 dias conosco. And we are very happy E nós ficamos about muito that. felizes. If God is silent, it means that for some reasons he has not yet decided to say more. My dear. Quando Deus está em silêncio, significa que por algum motivo ele ainda não decidiu dizer But mais in alguma his coisa. silence, he continues to carry out his plan and purpose, whether we understand it or not. Mas no silêncio dele, ele continua a executar o seu plano e propósito, quer nós entendamos, quer não. So we are holding this profound, truth. Então nós estamos nos apegando a essa verdade profunda. Another thing that is very important to share God's word and be patient for its fulfillment. E é muito importante, o número 4, compartilharmos a palavra de Deus e sermos pacientes pelo seu cumprimento. And God said to Habakkuk, you need to write down everything that I said to you so that everyone could easily read that. E Deus disse para Abacuque, escreve aquilo que eu estou te falando para que todos possam ler. So we need to, in Kyiv, we started to make, his word known, Christ known to these people who suffer. Então, em Kiev, nós começamos a tornar Cristo conhecido para essas pessoas que estão sofrendo. So we help people whose houses were destroyed. Então, tem pessoas cujas casas foram destruídas. And still we teach new generation the word of God so E that temos they que can hold on God. Ensinar as novas gerações a palavra de Deus para que elas também se apeguem ao Senhor. And propel his kingdom in Ukraine. E possam impulsionar o reino dele dentro da Ucrânia. And people come. This war, they pushed people to come to God. And here you can see the picture. Girl, she was crying and she converted to Christ. E essas fotos aqui mostram porque esse momento de guerra está fazendo com que as pessoas queiram se achegar a Deus. E essa menina aqui se converteu a Cristo. So how important it is to share His word and wait patiently for its fulfillment in our life and in the life of other people. E como é importante nós aguardarmos no Senhor e esperarmos o cumprimento da palavra dele nas nossas vidas e nas outras pessoas. And the last thing is to live by faith, walking on His heights. E a última coisa que eu quero falar é vivermos pela fé, caminhando nas alturas com ele. Habakkuk said that even if I don't have health, money, prosperity, comfort, all things that I would like to have.
E Abacuque diz, mesmo que eu não tenha dinheiro, conforto, prosperidade, tantas coisas que eu gostaria de ter, I will rejoice in God. eu ainda assim me regozijarei no Senhor. This is what we choose to do. É isso que nós escolhemos fazer. Not to shake by our hand, what are you doing? I want to control my life. Não tentar controlar a nossa própria vida e brigar, These proud things will destroy our heart. porque esse orgulho vai destruir o nosso But coração. walk by our faith, trusting on Him. He is our joy. Mas caminhar pela fé confiando nele, ele é a nossa alegria. So when we fully trust what God says about Himself in His Word, Então, quando nós confiamos completamente no que Deus diz sobre ele mesmo na sua palavra, then we will be able to rejoice in Him in all circumstances aí conseguiremos nos regozijar nele em qualquer circunstância and experience His power that enables us to walk on His heights. e experimentar o poder dele que nos capacita a caminhar nas alturas com ele. And this life of faith reveals God's glory to people and make His kingdom known. E essa vida pela fé vai revelar a glória de Deus ao seu povo e tornar o seu reino conhecido. My dear friends, I'm so grateful that we could share this way together. Queridos amigos, eu fico muito grata pela oportunidade de compartilhar esse tempo juntos. Ukrainians and Brazilians, we could walk through this suffering. Ucranianos e brasileiros caminhando pelo sofrimento juntos. And we, just because we have Jesus Christ, Só porque temos a Cristo, who overcome, who passed through all these things, que é aquele que passou por todas essas coisas e venceu. we could have faith on Him. We could fix our eyes on Him Nós podemos ter fé nele e fixar os nossos olhos nele. and walk through difficult times, E atravessar esses momentos difíceis, propelling His kingdom. impulsionando o reino dele. Thank you so much. Muito obrigada.